Se vocês puderem, eu já começaria. Ok. Tá tudo ok com o link, né, Michel? Tudo funcionando. Bom, então vamos abrir o nosso webinário da Pró-Reitoria de Administração. Hoje nós temos uma atividade feita em parceria entre a Pró-Reitoria de Administração e a Rede de Sustentação de São Paulo, e nós temos como tema da palestra a implantação da política de gestão ambiental no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Campinas, um breve histórico. Contará com a apresentação do Dr. André de Oliveira Mendonça, médico veterinário e auditor fiscal federal agropecuário, coordenador do laboratório, e a doutora Luciana do Amaral Pinto, farmacêutica e presidente da comissão A3P do laboratório. Então, eu vou abrir sem mais atraso de horário, já temos um pouquinho acima do que foi divulgado, e eu vou abrir para os nossos palestrantes aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem encaminhar nas perguntas, a gente vai fazer um filtro, e no final da apresentação a gente disponibiliza a todos. É isso? Alguma informação, dúvida dos palestrantes? Tudo certo? Então vamos começar com o Dr. André. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer aí o pessoal da Unifesp pelo convite, assim como todo o pessoal da Rede de Sustentação. Desde já, né, fica aí o convite, né, a todos aqueles que ainda não participam dessa rede, né, que possam se interessar, né, em ingressar. É uma rede muito interessante que está sendo criada agora nesses últimos meses, né, está em fase ainda de gestação, vamos dizer assim, e a gente tem certeza que é uma rede que vai trazer aí um benefício muito grande, né, para os órgãos que participarem, tratando aí dessa questão da sustentabilidade, né. Mais para frente a Luciana vai reforçar esse convite e falar como que aqueles interessados poderão vir a participar, né, solicitar mais informações para isso. Então a gente vai falar, né, um pouquinho sobre como foi essa história, né, de implantação da política de gestão ambiental no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Campinas. Vai ser basicamente contar um pouco de história, né, e de como isso aconteceu ao longo desses últimos anos. Mas antes disso, para quem, acho que tem muitos aqui que não conhecem, né, o LFDA, eu queria contar um pouquinho para vocês quem nós somos, né. Então, o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária é um órgão do Ministério da Agricultura. Nós estamos localizados em Campinas, né? Na verdade, nós temos duas bases físicas, né? Uma essa principal aqui em Campinas e a outra aqui em Jundiaí. Eu vou, ao longo da apresentação, né, mostrar algumas fotos para vocês, né, que são fotos tiradas aqui no nosso próprio campus, né? Então, para vocês verem que nós estamos aqui numa área muito bonita, muito agradável, aqui próximo, somos vizinhos ao Parque Ecológico de Campinas, e então, eventualmente, somos visitados aqui, né, por umas aves, então a gente inclui na apresentação, né, até para tornar a apresentação mais leve, né, algumas fotos aí para que vocês apreciem um pouco da paisagem que a gente vivencia aqui todos os dias no nosso trabalho. Então, falar um pouquinho, né, do impacto que as atividades do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária têm para o consumidor, né, para o povo brasileiro, vamos dizer assim. Quando a gente olha uma mesa de café da manhã como essa aqui, né, uma mesa farta, que infelizmente não é a realidade, né, da maioria da nossa população, mas é possível identificar, né, em diversos elementos desta mesa a atuação e a participação do Ministério da Agricultura e também do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, né, garantindo que os alimentos cheguem, né, ao consumidor com segurança, né.
Então, inicialmente, as atividades do laboratório, né, elas visam aí proteger a saúde pública através da produção de alimentos seguros. Seguros em que sentido? Né? Tanto no sentido microbiológico, como no sentido da contaminação química. Tá? Fiscalização da produção, comercialização e utilização de insumos agropecuários. Então, o nosso laboratório, ele participa, né, de análises de, por exemplo, né, de fertilizantes, de inoculantes agrícolas, como também de vacinas, né, e outros LFDAs também fazem análises em alimentos para animais, né, como está dito aqui no próximo item. E, por fim, as ações de defesa sanitária animal e vegetal, que basicamente se refere ao diagnóstico de doenças, né, diagnóstico de doenças de notificação obrigatória. Nós somos 6 laboratórios federais de defesa agropecuária no Brasil, distribuídos de forma estratégica, né, pelas 5 regiões do nosso país. Então, nós temos na região norte o laboratório localizado em Belém, no Pará. Na região nordeste, o laboratório localizado em Recife. Na região centro-oeste, o laboratório localizado na cidade de Goiânia. A região sudeste possui 2 laboratórios, esse aqui em Campinas, e um laboratório localizado na cidade de Pedro Leopoldo, próximo a Belo Horizonte, e o laboratório localizado na cidade de Porto Alegre. Esses 6 laboratórios, eles possuem algumas atividades que são comuns a todos eles, principalmente aí aquelas relacionadas aos alimentos de origem animal, como, por exemplo, as análises de microbiologia e análises para detecção de fraudes em alimentos, ou também para atendimento ao Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. E algumas outras atividades são específicas, são singulares, né? Por exemplo, o laboratório de Campinas é o único laboratório da rede que faz o controle de vacinas antirrábicas, né, utilizadas tanto para pets como para animais de produção, e também é o laboratório de referência para a parte de diagnóstico de doenças de aves. Né? Por outro lado, a gente não trabalha aqui, por exemplo, com diagnóstico de doenças de outras espécies, como de bovinos, equinos e suínos, que são essas análises são realizadas por outros LFDAs. Nós temos o João de Barro. Então, o nosso laboratório, né, o LFDA de São Paulo, com suas bases físicas de Campinas e Jundiaí, possui essa estrutura, né, esse organograma. E aí, mencionando aqui as atividades, né, que a gente realiza, a unidade de Físico-Química de Alimentos e Água é o laboratório que faz análises principalmente para a detecção de fraudes em alimentos, como, por exemplo, aquela fraude de adição de água em carcaça de frango, né? E também fraudes em leite, né? Muitos de vocês já ouviram falar aí das operações, né, da Polícia Federal, né, Operação Ouro Branco, e outras operações de resíduos e contaminantes. Que é o laboratório que faz o diagnóstico de doenças. Oi. Eu acho que temos alguma questão com o áudio. Eu acredito que a rede deles deve estar ruim, PH. Talvez fosse interessante que a Luciana fechasse a câmera por hora, mas é problema na rede local lá. E pode ver que os dois travaram. Verdade. Eu até achei que fosse o meu computador, por isso. Mas tudo bem. Vamos aguardar. Pedir um pouco de paciência para as pessoas que estão assistindo aí, que houve um problema na rede do professor. A gente vai tentar restabelecer o contato aqui.
Professor André, me ouve? Eu acho que voltou. Só mais um minutinho, pessoal. Já... Posso retomar ou devo aguardar? Não, pode retomar. Posso Pode retomar? retomar, professor. A gente conseguiu ter audição até a parte do laboratório de testes do leite. Ok. Então, como eu dizia, né, o Laboratório de Físico-Química de Elementos e Água, ele trata, então, da questão de detecção de fraudes, né, como, por exemplo, aí as fraudes de adição de água em carcaça de frango, fraudes em leite, em pescado, né, enfim. Basicamente uma preocupação aí com a questão das lesões, né, financeiras ao consumidor. O Laboratório de Resíduos e Contaminantes em Alimentos realiza análises para atendimento ao Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, fazendo a detecção de metais pesados, de hormônios, antibióticos, pesticidas, enfim, todos os contaminantes químicos, né? O Laboratório de Sanidade Aviária realiza o diagnóstico de doenças de notificação, como doença de Newcastle, influenza aviária, micoplasmoses e salmoneloses aviárias, e é o laboratório de referência mundial para diagnóstico de influenza aviária e doença de Newcastle, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal. O Laboratório de Medicamentos Veterinários e Agrotóxicos realiza ensaios para determinação de índice do princípio ativo, né, do percentual do princípio ativo de tanto de medicamentos veterinários como ivermectinas, né, como de pesticidas também, agrotóxicos, né. Controle de produtos biológicos realiza ensaios de inoculantes agrícolas que são utilizados aí nas culturas, né, principalmente aí da soja, trigo. O Laboratório de Microbiologia em Alimentos e Água realiza ensaios para detecção, por exemplo, de patógenos como Escherichia coli, Listeria monocitógenos e também a parte de coliformes e outros indicadores de higiene na produção de alimentos. Em atendimento a diversos programas do DIPOA, né, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do MAPA, relacionado aí ao famoso Serviço de Inspeção Federal. E lá em Jundiaí nós temos 3 laboratórios, né? Fertilizantes, corretivos, substratos e afins, faz análise aí desse tipo de produto, análise de bebidas e o laboratório de microbiologia agrícola. Aqui eu inverti, né? Quando eu falei de controle de produtos biológicos, eu estava falando dos inoculantes aqui, né? Mas na parte de controle de produtos a gente tem a parte de vacinas, né? Controle de vacinas antirrábicas e de vacinas usadas na avicultura. O nosso quadro de pessoal, hoje nós contamos com quase 200 colaboradores, né? Já chegamos a ter quase 300 funcionários entre terceirizados e servidores, e ao longo do tempo houve a necessidade de redução, principalmente dos terceirizados, em função do contingenciamento de recursos, né? E como todo órgão público, toda a dificuldade que a gente tem também quando alguém se aposenta, por exemplo, né? Ou solicita exoneração, essas vagas dificilmente são repostas, né? Só para vocês terem uma ideia da nossa execução financeira, a gente vem tendo aí uma redução importante, né, como todo órgão público nesses últimos anos. Nós chegamos aqui, por exemplo, em 2016 a ter um orçamento aí da ordem de quase 30 milhões de reais de custeio, e o ano passado fechamos aí com 17 milhões e 800 mil reais. Né? Esse ano a situação continua bastante complicada. A mesma coisa a gente observa em relação, né, aos recursos de investimento, né, com bastante dificuldade. O ano passado a gente conseguiu ter uma execução muito boa, aproveitando aí algumas sobras de recursos que apareceram no final do ano. Né. E aqui, para vocês terem uma ideia da nossa produtividade, né, a quantidade de ensaios que são entregues à sociedade todos os anos, algo em torno aí de 100 mil ensaios realizados.
Então, aqui, como eu dizia, né, uma das principais avanços do laboratório nos últimos anos foi o reconhecimento como laboratório de referência mundial para o diagnóstico da doença de Newcastle, influenza aviária, pela Organização Mundial de Saúde Animal, isso no ano de 2016. Nós temos um laboratório com alto nível de biocontenção, o nível NB3A da OIE, que basicamente no âmbito veterinário é um dos principais, os níveis mais altos de biocontenção que se pode ter. É um laboratório recém-inaugurado, que tem o objetivo aí de trabalhar com o diagnóstico de doenças de aves, né? Então, essa é uma imagem externa do laboratório, né? E aqui a gente vê as diversas estruturas que compõem um laboratório desse de alto nível de biocontenção, né? Com, por exemplo, aqui a gente tem os geradores, né? Um laboratório que possui 3 geradores, né? Todos os sistemas são duplicados, né? Para garantir que não falte em nenhum momento energia elétrica nesse laboratório. Ele trabalha com pressão negativa 100% do tempo. Né? É um laboratório que ele é supervisionado 24 horas por dia, então nós temos uma equipe de manutenção presente, né, 24 horas aqui no laboratório para monitorar todos os seus parâmetros aí de pressão, temperatura. Né? Temos um sistema aqui de no-break, né, que funciona com uma autonomia de 30 minutos, até que o gerador, caso haja algum problema, né, do gerador não entrar, o no-break segura os 30 minutos, né, os principais sistemas do laboratório. Né. E aqui uma imagem interna da sala principal do laboratório, né, com a presença aí de cabines de segurança biológica, onde são feitos todos os trabalhos aí da parte de diagnóstico, especialmente o isolamento dos vírus em ovos embrionados. Né. Sistema de tratamento de efluentes, né, também sistema duplicado aqui, sistema de tratamento de ar com filtração absoluta, né, filtro Zeca na saída, sistemas paralelos aqui. Aqui a gente tem os isoladores utilizados para os peitinhos, né, para os testes em vivo. Pois não, Fernanda? É que os slides não estão passando, eles pararam no organograma, se você conseguir retomar. Ah, tá. Deixa eu tentar voltar nele, então. Ele continua travado? Está aparecendo apenas no organograma mesmo. Acho que é bom você encerrar o compartilhamento e abrir de novo, André, por favor. Perfeito. Ok. Então, eu estava mostrando aqui, né, as imagens do laboratório de biossegurança, e acho que vocês não estavam entendendo nada, né, porque eu estava falando um monte de coisa e vocês não estavam enxergando, né. Mas, enfim, né, só recapitulando, então, aqui essa imagem externa do laboratório, né, a sala propriamente dita aqui de trabalho, né, a sala de supervisão, tratamento de efluentes, tratamento de ar, a sala dos isoladores de aves, né. Nós temos aqui 2 autoclaves de fronteira para fazer toda a descontaminação daquilo que sai do laboratório, né, inclusa com sistema de fumigação, né. Aqui um airlock para passagem de materiais com sistema automático de descontaminação química, né. E aqui os geradores, o sistema de no-break e o piso técnico para o sistema de ar-condicionado. E mais recentemente, né, só para concluir essa parte inicial, o nosso laboratório também está participando da rede de laboratórios do estado de São Paulo para o atendimento à pandemia do Covid-19. Né? Então, houve aqui uma oferta que o Ministério da Agricultura fez para o Ministério da Saúde, para a Anvisa, né? Disponibilizando os laboratórios federais de defesa agropecuária para atuar no diagnóstico do Covid-19. Essa disponibilização foi feita no final de março, né? E depois a gente passou por um processo aí de habilitação, né? Um processo de tratativas com o Instituto Butantan, com o Instituto Adolfo Lutz, para o fornecimento dos insumos, né? E desde o dia 1º de junho, nós iniciamos, então, o recebimento das amostras do Covid-19 e até semana passada tínhamos processado aí 1.200 amostras, né? Essa semana a gente tem recebido também uma quantidade grande. E nós temos um beija-flor. E agora, então, entrando propriamente dito no assunto aqui, né, da pauta, que é a nossa agenda ambiental. Né? Então, tudo começou, pessoal, lá em dezembro de 2009, né,
mais de 10 anos atrás, quando nós iniciamos exatamente a obra desse novo laboratório de alto nível de biocontenção, e aí nos deparamos com a legislação que exigia uma licença ambiental para essa obra, né? E aí a gente começou a trabalhar, a tratar desse assunto e fomos solicitando a documentação, né, junto ao órgão ambiental, e aí recebemos uma visita, né, da CETESB com um auto de infração, né, referente a essa questão da ausência, né, da licença e nos alertando para a possível ocorrência de outras irregularidades na parte ambiental aqui do nosso campus. Aí, logo em seguida, nós contratamos uma empresa especializada para fazer um diagnóstico de situação, né, sobre quais eram essas questões ambientais que estavam nos afetando, né, situações que representavam irregularidades ou até mesmo ilegalidades em relação a toda a parte de legislação ambiental. E aí o resultado desse relatório foi um verdadeiro show de horrores, né? A gente ficou realmente bastante assustado, né, com a quantidade de itens irregulares, né, situações que a gente precisaria realmente corrigir, e foi algo que nos preocupou bastante, né? E aí nós percebemos, logo em seguida, né, que não seria possível que a coordenação sozinha, né, conseguisse dar conta de implementar todas essas ações. A gente precisava constituir uma equipe, né, um grupo que fosse responsável por nos ajudar, nos auxiliar nessa jornada, né? E aí criamos a comissão A3P, inspirados aí por essa agenda, né, estabelecida no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, e essa comissão foi criada, então, em 2011, né, e com a participação voluntária dos colaboradores do laboratório, né, e a partir de então essa comissão começou a ajudar, a nos dar esse apoio, né, nas diferentes ações que eram necessárias para a gente resolver essas pendências, né. E aí, com base no relatório daquela empresa especializada, né, na questão ambiental, nós traçamos, então, um plano de ação que envolvia esse planejamento aqui, né? Então, desativação do posto de combustível subterrâneo. A gente tinha um posto de combustível, né, para abastecimento aí dos veículos, né, posto de diesel. Construção de abrigos para guarda temporária de resíduos químicos, né? Então, como um laboratório, a gente gera muito resíduo, né? E a gente possui um contrato com uma empresa especializada para isso, mas aí precisamos ter uma guarda temporária desses resíduos, até que a empresa venha coletar. Desativação de uma estação de tratamento de efluentes, que nós tínhamos aqui, que era uma estação, basicamente, que trabalhava pelo método de decantação, e a gente, após esse tratamento, essa água depois, esse efluente, ele era descartado, né, no próprio solo aqui, né, da nossa área. Então, a gente teve que fazer a desativação dessa estação de tratamento, que ela não tinha habilitação junto ao órgão ambiental, e também fazer a interligação do esgoto com o serviço municipal. Nós tínhamos um incinerador que também não tinha licença, né, junto à CETESB para funcionar, e aí precisamos trabalhar no sentido da desativação desse incinerador, e foi a partir daí que a gente começou a estabelecer, então, os nossos contratos para a coleta de resíduos. Precisamos contratar uma empresa para fazer um diagnóstico da situação da contaminação do solo nos arredores das caldeiras, né? As caldeiras, nós temos aqui 2 caldeiras para geração de vapor, e são caldeiras movidas aí a óleo diesel, né? E nos arredores dessa caldeira a gente tinha aí uma contaminação superficial importante do solo, né, com esse óleo. E aí precisamos fazer, então, uma avaliação se essa contaminação, qual é o nível de profundidade, né? Porque dependendo do nível de profundidade dessa contaminação, nós temos que depois contratar uma empresa especializada para fazer a descontaminação do solo, que seria algo extremamente oneroso, né? Mas, felizmente, esse diagnóstico nos trouxe a informação de que essa contaminação era apenas superficial. Melhora na contenção dos tanques de alimentação das caldeiras, então construímos aí diques de contenção para esses tanques, que não tinha antes, o que favorecia muito essa contaminação do solo.
Contratação de inspeções periódicas de segurança dessas caldeiras. Obtenção do atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, né, isso no campus de Jundiaí isso já foi finalizado e agora aqui em Campinas a gente está exatamente nesse momento com uma obra em andamento para fazer todas as adequações necessárias para atender às exigências do Corpo de Bombeiros. Construção de abrigos adequados para cilindros de gases. O laboratório utiliza diversos tipos de gases especiais, né, na sua rotina de trabalho. E a implementação da coleta seletiva de lixo. Nós temos um pica-pau de cabeça vermelha. E aí, pessoal, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Então eu vou apresentar aqui algumas imagens para vocês, né, de como era a situação lá em 2009 e de como isso foi possível ser tratado ao longo dos anos, né? Então esse aqui era o posto de abastecimento, vocês veem uma contaminação aqui importante do solo, né? E agora esse tanque está totalmente desativado. Hoje a gente faz esse abastecimento por meio de contrato, né, com postos de gasolina. Aqui eram os tanques, né, para a guarda do diesel, utilizado nas caldeiras de vapor, né, sem uma devida contenção, gerando também uma contaminação importante do solo. E essa imagem mais recente, então, desse dique de contenção. Nós temos o Tucano. A coleta seletiva de lixo, hoje muito bem organizado, né? A Luciana vai falar um pouco mais sobre isso, né? Então, a gente tinha realmente uma situação bastante complicada aqui no nosso campus em relação a isso. O cilindro de gases, aqui sem a devida proteção, né? E hoje já todos eles devidamente protegidos, né? Com essas grades aí. Então é isso, pessoal. Alguns avanços, né, que foram possíveis fazer ao longo desses anos, sempre com muita dificuldade, né? Então o recado que a gente passa, né, para outros órgãos públicos, né, que não é fácil, a gente sabe disso. Muitas vezes a gente lida aí com contingenciamento de recursos, né? Muitas vezes falta recurso, inclusive, para as nossas atividades de rotina. Mas estabelecendo um projeto, um plano de ação, né, e com muita paciência, né, aproveitando recursos que eventualmente vão sobrando ano após ano, a gente foi conseguindo adequar, né, toda essa situação ambiental. E hoje, quando a gente olha para essa fotografia lá de 10 anos atrás e olha a fotografia de momento, a gente vê que houve um avanço muito importante, né, no sentido da adequação de toda essa parte da legislação ambiental. Né, e isso nos traz um nível de satisfação muito grande, né, não só por uma questão de cumprimento de legislação, né, mas principalmente porque a gente sabe da importância de estar trabalhando os temas aí, os conceitos da sustentabilidade, né. Então eu vou encerrar aqui a apresentação, compartilhamento da tela, e aí eu passo então para a Luciana dar seguimento, né, a essa apresentação. Olá, boa tarde, vocês estão me escutando? Sim. Ainda não consegui iniciar a câmera aqui. Pode compartilhar a tela, Luciana. Está funcionando? Eu já coloquei para compartilhar. Estão enxergando a apresentação? Ainda não. Tá de novo. Eu tinha dado aqui, mas parece que não foi. Oi? Não.
Clicou 2 vezes, que nem da outra hora lá? Agora foi. Agora foi. Tirar para mudar de tela. Só clica nesse ocultar aí para tirar essa imagenzinha da frente do slide, por favor. Obrigado. Tá certinho? Sim. Tá ok. Tá ok? Então vamos lá. Meu nome é Luciana, sou farmacêutica, sou técnica de laboratório, trabalho no Laboratório de Sanidade Aviárias, aqui no LFDA. E eu sou analista de laboratório e, assim como outros membros da nossa comissão, né, da ATC, trabalhamos no laboratório, algumas pessoas trabalham na área administrativa, ninguém tem dedicação exclusiva para a comissão, mas todos se dedicam o máximo possível para tentar tocar em diante as atividades realizadas aqui. Eu entrei aqui no LFDA em 2014 e de 2015 em diante eu passei a ser presidente da comissão, depois da saída do Eduardo, e desde então a gente vem tentando colocar em ação aqui algumas medidas, né, para colocar a pauta da sustentabilidade em dia, melhorando no que a gente consegue aqui, né, no melhor que a gente pode fazer. Entre uma análise de laboratório e outra, a gente vai conduzindo as atividades. Então, o que a gente conseguiu realizar de 2015 até hoje? A gente se baseia nos princípios da 3P, que é um programa do Ministério do Meio Ambiente, cujo objetivo é promover a responsabilidade socioambiental no setor público. E ela é baseada em 6 eixos temáticos, que a gente está sempre tentando levar um em diante, puxar o outro, nem sempre dá para caminhar com todos juntos, mas a gente sempre tenta fazer pelo menos um pouco de cada um. Aí eu vou passando por cada eixo temático aqui que vocês estão vendo, que é o uso racional dos recursos naturais, as compras públicas sustentáveis, a gestão dos resíduos, as construções sustentáveis, capacitação dos servidores e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Bom, no eixo de gestão adequada de resíduos gerados, algumas atividades desenvolvidas, foi uma das primeiras atividades que foram desenvolvidas no ano de 2015, foi a gente tentar dar uma solução para os passivos que a gente tinha aqui no laboratório. Como vocês podem imaginar, a gente é um laboratório assim, de um tamanho considerável, realizamos grande quantidade de análises, então a gente tem uma grande produção de resíduos. Tanto resíduos perigosos quanto outros não perigosos, mas que muitas vezes a gente não tem uma destinação tão fácil. Por exemplo, reagentes vencidos, lâmpadas fluorescentes, porque temos aqui vários prédios, é um campus grande, e temos vários prédios, então uma quantidade de lâmpada girada é muito grande. Tínhamos aqui há alguns anos que foi encerrada a produção de vacinas, então a gente também tinha uma câmara fria muito cheia de vacinas vencidas, que a gente precisava dar uma destinação correta, tôneres, cartuchos de impressora, isopor, que a gente recebe uma grande quantidade de amostras refrigeradas, né? E a gente fica com esses isopores, não tem uma logística reversa com os órgãos que trazem para a gente. E os gelos reutilizáveis, que vocês podem ver nessa foto que tem uma moto na frente. Eu fiquei então de tirar a foto com a moto para ter uma dimensão da quantidade de gelo reutilizável que a gente tinha. Uma quantidade, assim, não tinha o que fazer, não tinha como destinar para o reciclável, porque ele tinha um conteúdo de gel que impediria o processo de reciclagem. Então, foi um trabalho bem árduo, só esses 6 itens que eu estou pontuando aqui, né? Parece que é fácil, mas só isso foi ao longo de anos que a gente conseguiu dar uma destinação correta para esses itens. E a gente conseguiu, vocês veem na imagem ao lado, a gente conseguiu remover essa montanha, destinando para uma empresa que fez
cotou esse plástico, né, para ser utilizado em outros produtos, para produtos de limpeza. Aqui estava o nosso depósito, uma quantidade absurda de lâmpadas. Na época eu fiz uma estimativa, a gente contou mais ou menos umas 4.000 lâmpadas, e a gente fez um mutirão, pediu apoio de todo mundo que pudesse ajudar, conseguiu organizar e conseguiu destinar essas lâmpadas para a empresa que faz o nosso gerenciamento de resíduos químicos e infectantes. A empresa fez a destinação correta da maior parte das lâmpadas. A gente ainda tem um pouco, mas já está mais organizado. A gente conseguiu fazer a gente faz, na verdade, né, é contínuo isso, a gente nunca para de revisar e padronizar o procedimento de descarte de resíduos. Sempre tem uma opção melhor ou uma ideia que surge. Por exemplo, a gente tem um programa aqui de coleta das cápsulas, que é relativamente novo, né? Acho que coisa de 2 anos para cá que começou esse uso de cápsulas. Então, a gente coleta aqui para poder levar para os coletores que tem em supermercados. A gente também faz a coleta de esponjas, e também usamos bastante aqui, né, nos laboratórios, nas cozinhas, aqui nas copas. A gente recolhe essas esponjas e o pessoal traz de casa também para a gente destinar essas esponjas para a empresa TerraCycle, que recicla esse material. Conseguimos estabelecer corretamente o fluxo de destinação do nosso material reciclável, que antigamente era feito por catadores que vinham, depois paravam de vir, a gente nunca sabia qual que ia ser a frequência, qual que ia ser a destinação desse resíduo, né? Porque muitas vezes os catadores coletam um tipo de resíduo, não coletam outro. A gente conseguiu já estabelecer com a prefeitura, não só a coleta seletiva, quanto a coleta de pilhas e baterias também. A gente consegue agendar com eles a retirada. A gestão dos resíduos perigosos é feita pela 3P de forma consultiva, né, da revisão dos procedimentos e coordenada pela divisão da coordenação dos laboratórios. A gente revisa essa instrução de trabalho e a destinação da maior parte dos resíduos perigosos é feita por uma empresa que recolhe e faz a destinação para os aterros especializados para esse tipo de material. Já falei das cápsulas de café e das esponjas, e a gente fez a separação das lixeiras de reciclável e orgânico e distribuição por em frente a cada prédio, né, porque a gente percebia que as pessoas só jogavam, conseguiam separar o lixo quando tinha a lixeira próxima. Lá para baixo, onde já não tinha mais lixeira próxima, acabavam jogando um copinho de café muitas vezes no chão ou em qualquer lixeira, não separado. Então a gente fez essa identificação para poder facilitar e poder fazer as pessoas memorizarem de separar o lixo. E o pessoal que faz o paisagismo aqui, né, e cuida dos canteiros e dos gramados, passaram a utilizar a borra de café como adubo. Cada um passa o café no seu prédio, acabava destinando no lixo comum, agora a gente junta e eles colocam nos jardins. Teve um projeto que foi em 2014 e a implantação em 2015, que foi a reclassificação da nossa maravalha. A maravalha é a cama dos cobaios e das galinhas que são utilizadas no biotério, que antes a gente destinava ela como resíduo infectante. Apesar de que os animais do biotério são controlados, eles não têm nenhum patógeno, a gente destinava como infectante. Aí a gente mandou para fazer uma análise e ele pode ser classificado como resíduo compostável. Então, antes, a gente tinha um gasto de R$ 28.150 por mês. A gente pagava R$ 5,63 por quilo para descartar como resíduo infectante. E hoje a gente gasta R$ 3.000 por mês, porque a gente paga R$ 674 por tonelada, já incluso o transporte, com a empresa Terra, que faz a coleta para a gente. No final do ano passado, a gente
conseguiu concluir o nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos, depois que uma parceria entre o nosso setor de segurança de biossegurança e da ATSP, a gente solicitou que fosse contratada uma empresa para elaborar esse plano, porque para a gente conseguir obter soluções melhores para os nossos resíduos, porque muitas vezes a gente paga mais caro para destinar um resíduo químico ou infectante que poderia ser reciclado, poderia ser coprocessado. Então, a gente contratou essa empresa para poder orientar a gente melhor quanto a isso e organizar melhor a destinação desses resíduos. A gente participa também de algumas campanhas solidárias de coleta de lacres, meias, que são coletadas para fazer cobertores, e tampinhas que a gente destina para ONGs de projetos sociais, e o pessoal tem aderido bastante. Com relação a construções sustentáveis, como o André havia mencionado, a gente tem aqui uma equipe de manutenção, não só no prédio da área de áreas, tem o NB3, mas também a gente tem a equipe de engenharia aqui, que está sempre atenta, trabalhando em parceria com a 3P na questão dos vazamentos, do consumo de energia, na melhor tipo de instalação dos equipamentos para poder economizar energia. Então, em 2016, ao longo dos anos, né, porque foi fazendo aos poucos, a gente teve instalação de higrômetros em cada prédio para que a gente pudesse fazer a monitoria dos vazamentos. E um responsável de cada prédio faz a nota diariamente, qual foi o consumo, para verificar se está tendo vazamentos durante a noite, e com isso a gente conseguiu consertar vários vazamentos que existiam, porque, querendo ou não, as nossas edificações são muito antigas e acaba acontecendo vazamentos e problema com tubulações, e isso vai sendo corrigido. Foi feito um levantamento da quantidade de vasos sanitários que a gente tinha ainda com o sistema Hidra, de descarga, e foi feita a compra de novos vasos com o sistema de caixa acoplada para poder ser feita a troca. E praticamente já foi concluído. E foi feito também a instalação do sistema de água deionizada, esse que vocês veem aqui embaixo à direita, individualizado para cada prédio, porque antes era um sistema geral que distribuía água deionizada para um grande comprimento de tubulação, e isso acabava que promovia muito vazamento e perda da qualidade da água também. E com a instalação desses sistemas individualizados, diminuiu muito, facilita o controle da qualidade da água e é fácil de observar se está tendo algum vazamento, porque vocês podem ver que o sistema é bem pequeno, você consegue ver ali se está vazando alguma coisa, já consegue controlar. E antes o sistema era por debaixo da terra, era difícil de identificar, né? Às vezes demorava muito. Quanto ao uso racional dos recursos naturais e bens públicos, a gente sempre busca, já fizemos um levantamento com a PT, que tem, a gente sempre tenta ter um membro de cada laboratório, né, da área físico-química, da área biológica, das vacinas, da parte administrativa. Então, porque são processos e equipamentos muito específicos, assim, né? Só a pessoa que está na rotina mesmo para saber o que ela tem ali, que é um material perigoso, o que pode ser descartado, o que ela está acumulando, e os equipamentos que geram grandes gastos de energia e de água. Então, a gente já fez uma padronização do processo de lavagem de vidrarias, que acontece em vários prédios diferentes. Já fizemos uma proposta de redução do horário do vapor, da distribuição do vapor para as autoclaves, que são utilizadas também em vários prédios, e que tem também o sistema de distribuição bem antigo, que acaba fazendo que tenha vazamento, né, de vapor, que é uma perda de água. Então, essa redução do horário do funcionamento, né, a padronização do horário, faz com que reduza a quantidade de vazamento. Algumas campanhas que já foram promovidas aqui da redução das trocas de roupa
principalmente na área do laboratório de fisicoquímica, né, que eles sujam menos as roupas, né, os jalecos que são utilizados, e também o uso consciente de ar-condicionado, água e energia. No nosso prédio hoje da Aviárias não tem muito como a gente controlar isso, né, porque é todo o sistema central, mas nos escritórios é possível conscientizar o pessoal de economizar, de fechar as janelas, quando está utilizando o ar-condicionado, etc. E existem algumas áreas aqui que a gente precisa tomar banho ou para entrar ou para sair da área, né, do laboratório de vacinas antirrábicas e do laboratório de biossegurança, a gente precisa tomar banho para sair. Então, a conscientização de tomar banhos rápidos e para economizar água e energia. Bom, uma das atividades que a gente foi nós fomos inspirados pela rede de sustentabilidade, foi determinar o fim do uso do copo plástico aqui, depois de alguns anos tentando, conseguimos. E fizemos alguns cartazes de conscientização para as pessoas adotarem seu próprio copo. Tinha também um café que estava disponível, né? Agora não está, por conta da pandemia, mas que todo mundo pegava um copinho, às vezes 2, 3 vezes por dia e jogava fora. E aí a gente conscientizou de cada um trazer sua caneca. Hoje os copos descartáveis estão disponíveis de novo, por conta da pandemia, mas o certo mesmo é cada um utilizar seu copo, né? Para não precisar ficar tocando um objeto que está ali, querendo não estar exposto, né? E a gente colocou uma plaquinha para conscientizar de limpar o local em que você encosta para pegar o copo, ali no bebedouro. E a gente também fez com que parasse de se utilizar saquinhos plásticos para embalar as roupas que voltam da lavanderia. A gente tem uma lavanderia interna e toda peça de roupa vinha embalada num saquinho plástico. E aí a gente pediu para o pessoal usar essas caixas organizadoras, né, que tem entrada, para mandar a caixa e para a roupa voltar ali dentro, né, não suja e não tem nenhum prejuízo. E a gente economizou uma quantidade enorme de plástico, que é gastada todo dia. Uma parte que a gente ainda não pega para si, para 3P, de fazer atividades relacionadas a isso, porque tinha outras comissões aqui que cuidavam dessa parte, né, de fazer eventos, de promover reuniões, assim, café da manhã, etc. Mas que a gente vem tentando colocar também nas nossas atividades, que é a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Tivemos algumas palestras aqui, né, seguindo esse tema. Uma delas foi a de bem-estar e ergonomia, que foi dada por uma fisioterapeuta, mas uma colaboradora nossa aqui, em 2017. Agora a gente não está fazendo mais, porque a nossa equipe está dividida por conta dos ensaios de Covid, mas estávamos até fevereiro ou março fazendo a ginástica laboral no laboratório de sanidade aviárias, com planos de pedir para o pessoal passar a fazer também nos próprios laboratórios, mas agora a gente não está conseguindo mais, a rotina não está permitindo. Quanto à sensibilização e capacitação dos servidores, algumas atividades que a gente realizou aqui, eu fiz um curso em julho do ano passado sobre política nacional de resíduos sólidos, que foi bem importante para embasar a questão do nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que a gente contratou a empresa. Alguns anos fizemos mutirões contra a dengue para retirar entulhos, lixo que estavam em alguns lugares acumulando água. Fizemos 2 plantios de mudas nativas, que teve a colaboração de vários servidores aqui, né, terceirizados também participaram. Acho que foi no ano de 2015, de 2016. Fizemos um plantio numa área grande e estamos com um projeto em andamento para fazer o replantio dessas áreas e expandir essas áreas, mais em parceria com o BAV, né, que é o Banco de Áreas Verdes da Prefeitura, está em andamento e a gente está torcendo para que dê certo, porque aí a empresa que precisa fazer a compensação de áreas verdes
vai poder utilizar a nossa área para fazer esse replantio, mas ainda não é nada certo. A Semana do Verde, que a gente teve em 2016, com várias palestras, a gente tenta variar os temas, né, abordados, energia elétrica, a gente teve já palestra de uma ONG que resgata animais silvestres, com a Jussara, que é agrônoma, sobre o replantio de mudas nativas. Segurança e biomas foi uma palestra bem interessante sobre a vida, a água. O pessoal participa bastante, assim. Vamos voltar aqui. E em todos os nossos eventos a gente faz um café da manhã para que colaborativo, né? Cada um traz um prato, uma bebida e aí o pessoal se reúne. É um jeito de chamar e fazer o pessoal participar também das atividades. No ano passado, né, em junho, teve o Dia do Meio Ambiente, que foi o dia em que o pessoal conversou com a Tereza e que ficaram sabendo sobre a rede. Foi o marco, né, o dia que a gente ingressou na rede oficialmente. A rede Sustentação foi uma rede que começou no ano passado, né? A gente teve a oportunidade de aderir. E é uma ideia excelente, assim, que a gente viu que a gente não está sozinho nessa. Tivemos várias ideias que a gente pegou de lá das reuniões, que a gente conseguiu já tentar começar aqui. Um dos objetivos é formular, aplicar e promover ações que potencializam a sustentabilidade nas políticas públicas, nos órgãos e entidades públicas. Padronizar os procedimentos que objetivem a sustentabilidade e desenvolver a cooperação entre os órgãos públicos. Então, a gente tem participação de vários órgãos diferentes, né, de diversas áreas, e a gente deixa o convite aí novamente, né, como o André falou, para todos os órgãos públicos que quiserem participar, que quiser compartilhar as experiências. A gente fica muito feliz em receber e ver que a gente está fazendo aqui um pouquinho, e tem várias pessoas tentando fazer também, e a gente precisa de compartilhar essas ideias para poder crescer. Aí fica o e-mail aqui para quem quiser entrar em contato e quiser participar, quiser dar sugestões, tirar dúvidas, a gente fica à disposição. Bom, pessoal, nós temos algumas dúvidas aqui selecionadas. Eu gostaria de passá-las aos palestrantes. A gente vai ter mais um tempinho aqui. Acredito que até às 4 a gente pode seguir com as dúvidas, se os apresentadores também tiverem tudo disponível, se eles não tiverem nenhum compromisso. Então, a gente tem aqui a primeira dúvida da Fernanda. Se vocês sentem que tem um grande apoio dos servidores nas questões ambientais, como, por exemplo, na questão da separação de resíduos. Sim, a gente tem bastante apoio. Uma coisa que a gente conversou no início desse ano, e a gente tinha planejado fazer algumas atividades que está bem prejudicado por conta da pandemia, né? Mas, assim, duas coisas que a gente observou. Que sempre são as mesmas pessoas que se importam e que comparecem às palestras e que aderem a todos os projetos que a gente propõe. Tem pessoas que são mais difíceis de serem atingidas. E aí a gente pensou esse ano assim, como mudar a abordagem para poder atingir essas pessoas. A gente fez um cartazinho, eu não coloquei na apresentação porque foi bem recente. A gente fez um cartazinho, colocou ali em cima das lixeiras de separação, porque mesmo a gente repetindo, tivemos várias palestras de separação de lixo, assim, a gente passou questionários antes das palestras de separação de lixo, tipo assim, perguntando onde a pessoa destinaria tal, assim, resíduos mais difíceis mesmo de serem classificados. E pedindo para as pessoas especificarem quais resíduos elas tinham dúvida de onde destinar. E aí todas as dúvidas foram sanadas na palestra, né, para ver qual o ponto que estava faltando. E aí a gente fez um cartazinho e colocou ali, e a gente colocou os resíduos mesmo pregados no cartaz, tipo reciclado, orgânico. Aí a gente colou copinho,
guardanapo no orgânico, guardanapo sujo, colocamos um biscoito colado lá, então a gente colocou uma coisa igual para criança mesmo, assim, sabe? Bem lúdico, para poder a pessoa olhar e talvez se ela não está querendo ler o que está escrito, ela vê e consegue, né, processar a informação. A gente tem que tentar ir mudando a linguagem, né, para conseguir atingir as pessoas. E outro público que a gente acha bem interessante fazer um treinamento mais individualizado é o pessoal que faz a coleta do lixo aqui dentro, né? Que é o pessoal do campo. Eles cuidam da jardinagem e também fazem a coleta de lixo. A gente tinha pensado fazer um treinamento só com eles, porque acaba que na palestra eles ficam inibidos de perguntar, porque também a linguagem, às vezes, que utiliza é outra, assim, tem pessoal de várias áreas, né, da área química, da área dos laboratórios, e às vezes falam uma linguagem que para eles não significa muita coisa, né? A gente está falando ali de maravilha, de químico. Então, assim, a gente precisava fazer um treinamento mais só com eles, sabe? De como separar, de como destinar. Mas acabou que esse ano a gente ainda não conseguiu fazer, porque tem que ser presencial, né? Então, não aconteceu. Isso. Perfeito. Eu tenho algumas dúvidas aqui do Diego. O Diego Tafael mandou algumas dúvidas. Eu vou agrupá-las em duas grandes perguntas. A primeira é se vocês têm especificar melhor a destinação do gelo reciclado das caixas de isopor e qual seria o método de descontaminação das baterias e também do gelo de isopor antes das destinações. Tá. Assim, a gente tem dois tipos de isopor e gelos que recebemos aqui. As amostras que são potencialmente contaminadas, porque as nossas contaminações que eu estou dizendo são biológicas, né, que poderiam contaminar pessoas que viessem buscar esses gelos aqui. As amostras que são potencialmente contaminadas, os gelos e as caixas de isopor são colocados na autoclave, esterilizados e destinados como resíduo infectante. Infelizmente, são perdidos, mas não é a maior parte dessas nossas amostras. Parte delas, né, eu estou falando isso da parte do laboratório de aviárias, que é onde eu trabalho, né, do diagnóstico de aves. E parte delas, não, são amostras de campo, que o pessoal lá no campo abriu e colocou a amostra. Mesmo assim, nós retiramos as amostras e fazemos uma descontaminação com álcool 70. E a gente destina ela para a logística reversa. A gente tem alguns órgãos aqui de São Paulo que recolhem esse isopor de volta para poder mandar a amostra de novo. Hoje a gente conseguiu um pouco, né, desse retorno, de voltar ela para o ciclo de uso, a caixa e o gelo. A parte que a gente não consegue destinar, o isopor, a gente consegue mandar para a nossa cooperativa aqui de coleta, né? A prefeitura, na verdade, tem uma empresa que gerencia várias cooperativas. E ela recolhe os isopores. Os gelos têm bastante saída para as empresas. Aí acaba que não acumula. Tem época que fica acumulado, a gente deixa num local ali reservado, separado. E é um local que as empresas e as granjas, o pessoal que traz a amostra tem acesso. E aí a gente colocou uma plaquinha falando que a gente está doando, porque às vezes a gente deixava lá e eles não pegavam. Então agora a gente deixou uma plaquinha lá e eles levam, assim. E tem tido saída. Infelizmente a gente não tem, assim, um destino certo para o gelo. A gente conseguiu com a empresa, mas eles acharam que eles nem iam conseguir processar por conta do gel que tem dentro. Mas eles conseguiram triturar lá, quase travou a máquina deles, e eles não quiseram comprar mais, assim, deu bastante trabalho. Mas, pelo menos, aquele passivo grande, a gente conseguiu solucionar. Maravilha. Tem mais uma outra pergunta do Diego, que ele fez a seguinte pergunta: se algum laboratório de São Paulo realiza a análise de sementes? E se sim, qual seria a destinação dessas sementes após a análise? Na verdade, tem vários laboratórios, né, da rede LFDA que fazem análise de sementes, são chamados LASOS, né?
O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, acho que é o único dos 6 que não tem um LASO. A gente não trabalha com análise de sementes. Então, também não saberia dizer como que é feita essa destinação. Ah, perfeito. E nós temos aqui uma última dúvida do Gilberto, que eu acredito que muita gente pode compartilhar dela também, que é se a pandemia teve algum impacto na rotina do laboratório, alguma nova demanda provocada pelo Covid. E eu também gostaria de aproveitar a pergunta do Gilberto e acrescentar isso também para a rede. Se vocês estão participando de algum projeto ou dando apoio de alguma demanda que venha pelo Covid, que seja também algo alavancado pela rede, pelo sistema de rede que é montado aí do pessoal da sustentação. Eu vou responder primeiro, depois eu queria que a Luciana também comentasse, porque ela comentasse como que mudou a rotina dela nesses dias do Covid, né? A gente, como eu comentei, né, na apresentação, os laboratórios do Ministério da Agricultura foram envolvidos, né, com o diagnóstico do Covid. Então, assim, o que mudou na nossa rotina, né? Primeiro, independentemente de nós estarmos realizando os testes do Covid, nós participamos do processo de quarentena, né? Então, as nossas equipes foram reduzidas, nós estamos trabalhando na medida do possível, né, com um efetivo reduzido, sem deixar de atender as nossas demandas, né? Então, obviamente que uma parte das nossas demandas foi reduzida, até porque o pessoal que faz as coletas de amostras, né, também estão trabalhando no sistema de rodízio. Porém, as atividades que são realizadas nos laboratórios federais de defesa da pecuária são consideradas, né, sempre foram desde o início da pandemia, como atividades essenciais, né? Então, as nossas atividades têm relação direta com o abastecimento de alimentos, com a segurança dos alimentos, né? Então, em nenhum momento se cogitou, por exemplo, do LFDA fechar suas portas, né, em função da pandemia. Então, a gente mantém as nossas atividades num ritmo um pouco reduzido, porém, a gente não está deixando de receber nenhuma amostra, não está deixando de emitir nenhum resultado em função disso, né? A maior parte das nossas equipes está trabalhando em esquema de rodízio. Agora, inclusive o pessoal da unidade de sanitária viária, né, que é a equipe da qual a Luciana faz parte, que está envolvido diretamente nos testes do Covid. Então, como é que foi feita a distribuição da equipe? O pessoal se dividiu em 2 grupos, né, e esses grupos se revezam de tal forma que não há, em nenhum momento, as pessoas trabalhando, né, fazendo contato um grupo com o outro. Então, eles são grupos independentes, né, cada grupo vem num dia da semana, dia sim, dia não, né, nesse esquema, e aí eles não têm contato um grupo com o outro. Assim a gente ajuda, né, a prevenir, né, a questão de, em havendo um caso positivo, do laboratório inteiro parar, né. Nós tivemos essa semana os primeiros casos de Covid positivo aqui na nossa equipe, né? Então imediatamente tivemos que afastar todos os colaboradores que tiveram contato com esses 2 que testaram positivo, né? E então nesses últimos dias, essa semana, a gente está trabalhando com um efetivo ainda mais reduzido em função desses afastamentos, né? E aí a gente está num esquema aí, né, de definir o período que esse pessoal vai ficar afastado e eles voltam, então, depois, somente depois que tiverem o teste negativo para o Covid, né, 7 dias depois ou 14 dias depois, se não tiverem mais sintomas, né. Então é isso, assim, mudou, claro, mudou muito, acho que todo, né, não há nenhum lugar desse país que não tenha mudado a sua rotina, né, em função da pandemia, mas o laboratório continua atuando. Então eu peço para a Luciana também comentar um pouco como é que está sendo essa rotina aí, Luciana. Bom, eu estou trabalhando lá no Laboratório de Sanidade Aviária, continuo com a rotina da sorologia, que eu faço o diagnóstico para as aves, e também estou fazendo processamento das amostras de Covid, estão chegando algumas amostras para a gente, tem aumentado cada vez mais, e assim, tá? Mudou muito a rotina. A parte da APC, o planejamento que a gente tinha feito de eventos para esse ano não vai acontecer.
Talvez a gente possa começar a pensar em fazer esses eventos online, mas eu acho que não atingiria todo o público daqui. Também, assim, grande parte do pessoal está trabalhando em esquema de revezamento e não está tendo muito tempo para se dedicar, né, aos outros temas. Eu, particularmente, no laboratório, não consigo, às vezes, nem sentar no computador. Hoje eu estou no dia que eu deveria estar em casa, né? Então eu nem fui lá no laboratório para não ter contato com o pessoal, estou na parte administrativa. E é a amostra o tempo inteiro, a gente fazendo o processamento, fora as coletas que a gente tem que fazer em nós mesmos. E aí eu, farmacêutica, tenho que fazer, a Gilmara, nossa coordenadora, fala que eu estou valendo o meu diploma de farmacêutica, finalmente. Eu estou botando a mão na massa de fazer coisa para humanos, né? Porque até então eu faço para animais. E, bom, está sendo assim, corrido, com medo, porque pôr a mão na amostra é um pouco tenso, mas é o tempo inteiro tomando todos os cuidados possíveis e com um pouco de medo, um pouco tensa. Às vezes eu tenho até, fico tendo febre psicológica, achando que peguei, mas tá uma correria, mas a gente vai conseguir vencer essa etapa aí, né? Se Deus quiser, vai poder ajudar bastante. A gente está conseguindo fazer bastante amostra já por dia e não está atrasando nada. Estamos atendendo o prazo, né, que eles solicitaram, então a gente está correndo bastante para conseguir fazer tudo que está sendo solicitado para a gente. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, eu acredito que seja isso mesmo. A gente tem mais algum tempinho, se alguém fizer mais alguma pergunta agora, mas eu já gostaria de antemão agradecer a participação dos nossos palestrantes, dizer que a Pró-Reitoria de Administração fica muito satisfeita em ter esse compartilhamento dessa modalidade aí de construção do laboratório e todas essas iniciativas que para a gente na administração apoiam bastante as nossas atividades de gestão ambiental. Eu gostaria também de convidá-los e convidar a todos para participarem das demais atividades do mês do meio ambiente, do Departamento de Gestão Ambiental da Unifesp, que é aqui da Pró-Reitoria de Administração, e tem algumas outras atividades, tem na próxima segunda, tem amanhã uma outra atividade. Essa, em específico, foi feita em parceria com a Rede de Sustentação, mas com certeza muitos dos outros filiados à rede, dos outros pontos da rede, também estarão presentes nas demais atividades. A gravação desse webinário, ela fica disponível depois, a gente encaminha o link, e também a gente vai colocar aqui na tela as informações para a obtenção do certificado. Mas, basicamente, se você entrar no próprio site da Unifesp, a gente tem um link para os eventos e você consegue emitir seu certificado por lá. Eu vou deixar o link disponível na tela um pouquinho, quem precisar verificar, e os palestrantes também podem entrar em contato com a gente, que a gente emite e envia online, tudo bem? Eu acho que temos alguma palavrinha. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, podem ficar à vontade. Então, acho que agradecer mais uma vez, né, a Unifesp pela iniciativa, né, eu acho que toda essa temática é muito, muito importante, incentivar a todos os órgãos públicos, né, que ainda não tem uma estrutura interna de gestão da parte ambiental, né, que pensem nisso, né, pensem em incentivar os seus gestores, incentivar suas instituições a tratar dessa temática, né, que é tão nobre, é tão relevante e, na verdade, trata-se da nossa própria sobrevivência, né? Então, eu acho que não há desculpa, né, porque é órgão público, porque é difícil, não. Eu acho que se a gente tiver, né, uma boa organização, tiver boa vontade, né, saber identificar as necessidades, as prioridades, eu acho que participando, inclusive, de redes, né, que nos ajudam aí a ter ideias criativas, né, como
fazer mais com pouco recurso. Então, tudo isso é possível a gente caminhar junto, né, e ajudar a fazer construir um serviço público com mais sustentabilidade, né? Muito obrigado, doutor André. Doutora Luciana, quer fazer alguma consideração? Não, só para complementar o que o André falou, realmente parece difícil, às vezes até assim, dá vontade de, sabe, de desistir, porque, igual eu falei, são sempre os mesmos que estão engajados, são sempre as mesmas pessoas que apoiam, só que, na verdade, você vai plantando a sementinha, assim, e acaba que o que a gente faz aqui não é só para aqui. Tem muita gente que já fala, mudei minha atitude em casa com relação ao meu lixo, estou compostando, no meu condomínio começou a fazer porque eu sugeri. Então, assim, as pessoas vão levando para casa. Hoje em dia as crianças têm um poder de convencimento muito grande com os pais, então, às vezes a criança traz à escola o assunto, a gente leva um pouquinho também, e essa consciência vai tomando. Assim. Então, e se tiver um pequeno grupo, por maior que seja o grupo total e que não apoie, a sementinha vai crescendo ali e acaba que as ações, pouco a pouco, vão funcionando. Vai ser alguma coisa. É isso. Muito obrigado pelas palavras também, doutora Luciana. Eu agradeço aos palestrantes e ficamos com as próximas atividades relativas ao mês do meio ambiente da Unifesp. Muito obrigado. Obrigada a vocês.